Fichadas e fichados, estou de volta para mais um vídeo. E esse caso, ele é recente, tá? É um caso que aconteceu agora em novembro, final de novembro. Ainda não está completamente resolvido e mexeu muito comigo por se tratar de criança. Vocês sabem que esse é um tema, é um assunto que ainda me choca muito quando eu lido com criança, quando o crime é com criança. Tanto é que o vídeo que eu tenho aqui, que é o caso que mais me chocou, né? Foram de 2 crianças carbonizadas. E essa criança, ela foi queimada também. Mas antes de irmos ao caso, você já sabe, é aquela conversa que nós temos sempre aqui, porque um ajuda o outro. E, na verdade, acaba se ajudando também. Essa comunidade crescendo, é esse conhecimento que é difundido mais e mais, pessoas que podem cobrar o que tem que ser feito e se precaver também. Então, já sabe, compartilha, dá o like, deixa um comentário aqui e se não estiver me seguindo, segue. E outra, eu sei que o YouTube não está entregando nem avisando os seguidores, tá? Eu já recebi essa informação lá no meu outro canal, na outra rede social. Então, já fica esperto. Vem aqui toda quinta-feira. Nós temos vídeo agora toda quinta-feira. Aos trancos e barrancos, mas estou cumprindo a minha palavra. Por exemplo, esse vídeo agora deu erro, simplesmente não gravou o áudio. Eu estou refazendo, e eu que gravo à noite por conta do barulho da rua, né? E aí, por isso, mais uma vez, se você escutar aí barulho de moto e tudo mais, já sabe que eu tô gravando à tarde para poder subir aqui à noite. Então, se você ouvir aqui barulhos de automóveis, já sabe, eu tive que gravar pela manhã, tá? A vítima dessa vez foi uma jovem, uma criança de 12 anos de idade, uma adolescente, Luana Marcelo. Ela era uma menina doce, estudiosa, alegre e tinha um sonho de ser médica. Mas todo o futuro que ela tinha pela frente foi interrompido dia 27 de novembro desse ano agora, 2022. As coisas que ela mais gostava de fazer, além de estudar, era ajudar os pais na distribuidora de bebidas que eles tinham e comprar pão na padaria para os pais. E essas 2 últimas coisas que ela gostava de fazer, de certa forma, a colocou em um dos crimes que mais chocou o Brasil por esses derradeiros dias. A gente tem que falar assim, né? Porque todo mês, toda semana praticamente, é um crime bizarro, chocante, novo. Eu não sei o que está acontecendo. Se você souber, me fala, tá? Porque eu não sei realmente o que está acontecendo. Era dia 27 de novembro, agora de 2022. Luana saiu de casa para comprar pão na padaria, como gostava de fazer. Uma menina tão jovem, uma vida toda pela frente, que foi interceptada por um ser que eu não tenho nem palavras para descrever por conta de tudo que ele fez com ela. E ela teve a vida brutalmente ceifada. E ele não era um estranho para a família não, tá? Não, ele não era. Esse foi um caso que quando me mandaram lá na outra rede social, que eu tenho um maior contato com vocês, eu imaginei assim, é mais um caso que vai demorar aí, bote semanas, meses, se duvidar muito, um ano para descobrir alguma coisa. Eu tô mentindo? Quantos casos nós temos assim? E aí, ia ser só mais um para entrar nas estatísticas. Mas, para a minha surpresa e de muitos, não foi. E isso é bom. Isso é bom. Porque quando um caso ele é resolvido, pelo menos parte dele se chega à autoria rapidamente, se dá aquele susto, né, nos possíveis meliantes, a quem pensa em cometer um crime. Opa, eu vou ser pego. E esse caso, em menos de 72 horas, a polícia de Goiás já tinha um suspeito. Como foi que eles conseguiram isso?
aqui não tem segredo, não. É o que todo bom policial possui. Inteligência investigativa, mas somente os bons. E associado a essa inteligência investigativa, claro, eles contaram com o quê? Com o uso de tecnologias. Nesse caso, qual o principal? As câmeras de monitoramento. Com as câmeras de monitoramento, eles fizeram o trajeto da criança na rua de casa até a padaria e quando ela saía da padaria. E aí eles perceberam que a menina não chegou na rua de casa. Então aqui a gente já tem o quê? Opa, se ela não chegou na rua, aconteceu antes. Então eles começaram a fazer a busca nas imagens ali ao redor da padaria. E eles começaram o quê? Opa, os carros que estão parados. Então, com isso, eles começaram a puxar placas de carros, os donos dos carros, e eles chegaram a um Celta branco, cujo dono ele tinha passagem na polícia. Então, vamos lá, é um raciocínio. Se você tem um conjunto de suspeitos ali, né? Você precisa agir rapidamente. E você tem um que já tem passagem na polícia, você vai perder tempo com o que não tem ou você vai direto nesse? Vai direto nesse, se não for, você vai em outro. E foi o que aconteceu. Creio eu que tenha sido assim, né? Isso aqui é a minha hipótese, tá? Mas acredito que sim, porque foi muito rápido. Eles chegaram ao nome de Reidmar dos Santos. 31 anos. Auxiliar de pedreiro. Isso aqui é importante, tá? É importante porque quando eu for falar do que ele fez com a vítima, nenhum criminoso usa uma habilidade que não possui. E aí vocês vão entender. Reidmar dos Santos foi chamado à delegacia. Chegou lá, ele confessou o crime. Como assim? Sim, ele falou que ele passou a noite e a madrugada consumindo drogas. Lembra que eu falei que ele tinha um histórico já na polícia? O roubo e tráfico de drogas. E aí, ele disse que ele não conseguia dormir. E aí, quando amanheceu, ele saiu, foi andar de carro. Foi quando ele se deparou com Luana. Lembra que eu disse que as duas coisas que ela gostava de fazer depois de estudar, de alguma forma colocaram na cena do crime, como vítima? A primeira, padaria. A segunda, distribuidora de bebida dos pais. Ele era cliente dos pais dela. Para vocês verem, a gente não está a salvo. Todo cuidado do mundo ainda é pouco. E eu vejo muito o meu trabalho aqui sendo esse: mostrar, alertar, identificar os padrões. Vamos pensar, vamos raciocinar. Porque quando a gente começa a fazer as perguntas certas, a olhar, você não vai viver desconfiado de tudo. Mas você precisa ter um mínimo de cuidado. Se todo o cuidado do mundo é pouco, o mínimo ainda é o quê? Muito pouco. Mas já ajuda. E ele abordou a Luana. E abordou como? Olha só. A gente pensa que essas coisas não acontecem. Acontece. Olha só o que ele disse para a menina. Ele disse que tinha um dinheiro para pagar para os pais dela, mas só pagaria se ela fosse com ele, dentro do carro. E ela foi. É uma garota, 12 anos. Por isso, mães, pais, avós, tios, não é falar uma vez e esquecer, tem que ser falado continuamente. Você é criança, você não resolve nada, você não tem que entrar no carro de ninguém sem a minha autorização. E seguindo a narrativa dele, ele afirma que levou a garota para a casa dele, tentou estuprar, ela ofereceu resistência, tanto que ele tem marcas de unha no rosto, pescoço, e por conta disso ele a enforcou. E em seguida ele ateou fogo nela, dentro de uma carcaça de geladeira. E em seguida ele enterrou o corpo dela, colocou
material de construção que se usa e cimento. Olhem só. Que eu disse para vocês, ninguém usa uma habilidade que não possui. Ele usou a habilidade dele laboral e aplicou ali. Opa, o caso está resolvido. Não, não está resolvido. Ah, Gigi, ele confessou, pronto. Não, de jeito nenhum. Inclusive, nosso Código Processual Penal, ele fala, independente do réu confessar, tem que ser feita a busca de provas. Por quê? Por que isso? Porque é muito fácil alguém chegar e afirmar que fez por algum motivo. Para livrar outra pessoa, pode estar recebendo dinheiro para estar trazendo um crime para si. Ah, Gigi, mas aí ele disse que tem um corpo lá, é só ir lá ver o corpo. Sim, foi-se atrás para saber do corpo. Já vamos chegar lá. E mesmo assim, se encontrou o corpo. Mas ainda assim, pode-se dizer que foi ele, mesmo ele tendo confessado e tendo sido encontrado na casa dele? Não. Por isso que o caso ele tem que ter o quê? Robustez. E aí que entra quem? A perícia criminal. A investigação ela não ocorre mais só com a investigação tradicional. Precisa-se de provas para corroborar ou não a narrativa e a hipótese investigativa adotada. Ainda mais porque, olha só, nessa narrativa dele, ele ainda disse algo muito importante. Ele não estuprou, apenas tentou. Aqui é outra coisa que necessita de averiguação. Por quê? É um crime que aumenta em muito a pena. É muito fácil depois de falar, não cometi. É cômodo, é até inteligente, né? Não vou falar que cometi porque é um crime muito pesado. Eu chegar na penitenciária, coisas acontecem, a gente sabe disso, além de aumentar a pena dele. E ele falou na delegacia o quê? Ele falou na delegacia que ele já tinha cometido crimes sexuais com outras vítimas. De posse dessa narrativa dele, a polícia foi até a casa dele. Chegando lá, levaram cães farejadores. Os cães farejadores tiveram dificuldade para encontrar, até porque ele colocou cimento e o material entre o corpo e o cimento, né? Mas encontraram. A vítima realmente estava carbonizada e isso prejudica a análise pelo Instituto Médico Legal de que se houve ou não crime sexual. Então, tudo vai depender do estado do corpo. Mas a primeira pergunta a se responder, qual seria? Redmar realmente teve contato com Luana? Se ela entrou no carro, todo contato deixa uma marca. Ela entrou no carro, a perícia já entrou em ação, fazendo a perícia onde? No carro. Em busca de quê? Em busca de vestígios da presença da Luana ali. Fios de cabelo, impressões digitais. Existem outros? Existem. Aí, no caso, levaria para outras deduções. Sêmen, sangue, que aí se encontra esses fluidos, ou teve um embate ali dentro, né? No caso de sangue, e sêmen, houve a perpetração do crime dentro do carro. E dentro da casa? Outro ponto. Opa! Só a presença da Luana já mostra, ela esteve ali. Mas o que aconteceu dentro daquela casa? Ela entrou na casa viva. Então a perícia ela vai em busca disso. Ele conta que houve a resistência dela, então houve uma briga, um embate. Em que nível? Ela tinha só 12 anos, mas a gente não sabe o que ela pode ter feito.
Então a perícia ela vai em busca de vestígios que indiquem, que provem, né, ou não, embate físico, pode ter manchas de sangue agir. Ninguém viu manchas de sangue ali. No campo visível não, senão já teria ali na mídia, né? No campo visível não. Mas pode ter alguma mancha em locais mais escondidos. Compreenderam isso? Se houve o crime sexual dentro da casa, vai-se atrás de quê? Vai-se atrás de fluidos seminais ou de camisinha, se tiver usado. Ah, Gigi, mas isso aí não é visível. Ok. E a perícia ela trabalha com vestígios latentes, como a gente chama, né? Que não estão visíveis a olho nu. E para isso existem equipamentos. Para manchas lavadas, se for o caso dele ter lavado a manchas, tem o luminol, que reage ali com o ferro da hemoglobina e libera a luz. A própria luz UV, que é usada para visualizar a fluorescência do luminol emitido, né, pela reação, é usada para verificar a presença também de fluidos seminais. E aqui entra uma pergunta importante que eu recebi lá no direct. Ah, Gigi, por causa do uso do luminol que se deixou para fazer a perícia na casa somente à noite, isso não prejudica, né, com perda de materiais? Bora lá. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Primeiro, para visualizar a reação do luminol com o ferro da hemoglobina, se precisa de um contraste de luz. Como os equipamentos de incidência, né, de luz, as lanternas, elas tinham uma incidência fraca, se preconizava o que? Fazer à noite. Mas atualmente já se tem luzes forenses mais fortes, mas a gente não sabe se a Polícia Científica de Goiás tem, eu não sei, né? E mesmo assim, se tiver, o perito pode ter preferido deixar para usar à noite. Isso aí fica a cargo do perito, tá? Mas existem fontes de luz que já permite fazer sem necessitar de um ambiente escuro, tá? Porque a incidência do jato de luz é muito maior. Tanto para o luminol quanto para sêmen, tá? Ah, e a perda de vestígios de material deixando para a noite? Nada uma coisa tem a ver com a outra. Opa, então bora lá aqui. O perito ele pode deixar o ambiente fechado para fazer a perícia posteriormente? Pode, contanto que a cena seja o quê? Preservada. Se não houver preservação, aí sim, a perda tanto da cadeia de custódia, porque se não houver preservação, a possibilidade de qualquer pessoa entrar e colocar um vestígio ou subtrair um vestígio, mas não por degradação do vestígio, tá? Quem quiser ver um pouco dessas lanternas forenses e da maleta, eu tenho um vídeo aqui, tá? Que fala exatamente sobre a maleta do perito no local de crime. Aí essa maleta é da papiloscopia. Agora, lembrando que essa maleta já mudou, já tá melhor, tá? E eu espero que todos os estados do Brasil já tenham recebido a versão otimizada dela. Ah, e só lembrar aqui sobre o luminol. Ele não é 100% confiável, mas isso aqui é assunto para um outro vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre o luminol, aí você comenta aqui que eu faço um vídeo para você. Quando a polícia ela foi à casa do Romildo e conversou com os vizinhos, eles contaram que no dia que a menina sumiu e que teria ido para a casa dele, eles viram fumaça na casa do Rei de Mar. Então aí há um indício, sim, né? Bate com a história dele de ter queimado a menina ali. Aqui é uma outra parte da história que a perícia vai atrás. Ela vai atrás de encontrar elementos que comprovem que o Rei de Mar colocou fogo na menina ali na casa dele. Então tem a carcaça da geladeira. Vão atrás de quê? Do que ele usou como comburente.
álcool, gasolina, se há um galão ou não. Então, tudo isso, entendeu? Se ele ateou fogo diretamente ou num pano, isso tudo a perícia ela vai atrás. E já temos a notícia na mídia, né? Nós, peritos, já sabíamos que isso ia acontecer. Então, a mídia já trouxe. A perícia vai colocar a amostra de DNA do Redmar no banco de dados genéticos. Isso é extremamente importante. Lembre que todos os criminosos estão sendo colocados no banco de dados. Eu ainda não fiz vídeo sobre o banco de dados, nem genéticos. Existem tantos outros já que estão surgindo também, aí vocês, o que vocês quiserem me falem aqui. Mas voltando aqui, como ele falou que tem outras vítimas dos crimes sexuais, a delegacia de Goiânia acredita que essas vítimas sejam de outros estados. Então, olhem só, colocar o perfil genético dele no banco de dados vai permitir o quê? Cruzar informações de vítimas, de amostras sexuais coletadas em vítimas em outros estados. Tanto na capital, ali em Goiânia, né? No estado de Goiás e em outros estados. E quem sabe aí sim, olha só, ele ser colocado aí como serial, né? Sexual. Como teve um caso resolvido aqui pelo Amazonas, Brasília, Goiânia também, se eu não me engano. Foram os 3, 4 estados em que o criminoso ele agiu. Aí Rondônia, se eu não me engano, também. Esse é um caso interessante para eu trazer, tá aí. Se você quiser que eu traga, ó, faço um monte de pergunta aqui. Você tem que me falar aqui que você quer, tá bom? E um ponto mais importante também é porque há aquelas vítimas que não vão à delegacia. Tem vergonha, tem medo. A polícia de Goiânia, ela tem solicitado, ela tem pedido para que se encaminhem a foto dele, as notícias, para as vítimas que não foram à delegacia e por isso não tem o material coletado e por conta disso não foi inserido no banco de dados criminais, né, genéticos, para que essas vítimas reconheçam o Redmar e façam as denúncias para que ele pague por seus crimes e fique mais tempo na cadeia. Então já sabe, pega esse vídeo, compartilha, porque vai que esse vídeo chega nas mãos de uma vítima. Olhem só. Então esse foi o caso de hoje, um caso triste, é um caso pesado, tá? Mas que nos deixa muitos ensinamentos e só fortalece o que já sabemos, que sem a perícia, a justiça ela não é feita, tá? Então, eu te aguardo no próximo vídeo e até lá. Um beijo.